Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A religião não garante a justificação, mas é a atitude da pessoa, aquilo que a pessoa pratica. E vamos procurar focalizar este assunto aqui. Não faz diferença para Deus a religião a qual você se liga, mas faz total diferença como você vive, como se comporta a sua atitude. Há muita gente se respaldando na religião, quer se garantir entrando para uma igreja, quer frequentar igreja para garantir a salvação. Eles adotam uma igreja acreditando na doutrina da igreja, mas isso não garante a salvação, nem a justificação. É o que a pessoa pratica. Então eu quero citar dois textos da Bíblia, um no Antigo Testamento, Ezequiel 33, depois no Novo Testamento, Romanos capítulo 2, que eu considero talvez um dos mais difíceis capítulos assim da Bíblia para a gente entender. Em Ezequiel 33, nós encontramos o Senhor chamando o seu profeta de atalaia, sentinela, comissionando-o a entregar uma palavra muito importante. Deus está observando a atitude de cada pessoa. E o que importa é o momento presente, a sua atitude agora para com Deus. O passado vai contar muito pouco. Se você foi bom ou foi mal no passado, isso vai ter pouco valor em relação ao que você é hoje. E o amanhã é a continuidade do hoje. Você pode ter sido maravilhoso no passado. Se hoje você está como um crente acomodado, perdeu tudo aquilo. E se você foi mal no passado, mas hoje está arrependido, crendo em Jesus e obedecendo, disposto a fazer o que Ele quer hoje, obedecendo ao Senhor, então todo o seu passado é perdoado. Mas não pense que pertencer a esta ou aquela religião, a esta ou aquela denominação vai fazer diferença. Isso não faz diferença para Deus. Então vamos ouvir o que Deus fala. Ezequiel 33, a partir do versículo 12. Tu, pois, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, ele não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela sua justiça, poderá viver no dia em que pecar. Você lembra, Ezequiel 18:4, também versículo 20, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Cada um levará a sua própria iniquidade. Então o Senhor diz aqui, o justo tem que continuar como justo. A religião não garante nada. Se ele, sendo justo, no dia em que pecar, ele perde tudo. O que ele tinha feito é o próprio Deus que está falando isto. Continuando. Quando eu disser, o Senhor falando, ao justo, que certamente ele viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória, o Senhor falando, todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que ele pratica, morrerá. Deus dizendo isso. Importa o que você é agora, a sua atitude agora para com Deus. O seu passado não vai definir a sua eternidade. Pense nisto. E Deus continua, quando eu disser também ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir o penhor e pagar o que ele tinha furtado,
e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente ele viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Interessante. Isso é o que Deus determina. Eu creio que ficou claro. Mais adiante, o Senhor diz: vocês estão se garantindo no templo, estão dizendo que por serem muitos e terem um templo onde Deus habita, vocês estão garantidos. Então o Senhor diz: não, não e não. Vocês praticam o pecado, comem carne com sangue. Na antiga aliança, isso era considerado um pecado sério. Isso era satisfazer a vontade da carne, desobedecendo a lei que proibia comer carne com sangue. Vocês levantam os olhos para os ídolos e derramam sangue e querem dessa maneira herdar as promessas como se vocês fossem bons? Vocês estão confiados na espada de vocês, cometem abominações, cada um contamina a mulher do seu próximo e querem a bênção de Deus? Hoje as igrejas estão cheias, principalmente as igrejas neopentecostais, de pessoas que vivem no pecado, mas que vão buscar a bênção. Eles fazem campanha, dão dinheiro, eles querem a bênção e acreditam na oração poderosa que garante a bênção para eles. O Senhor diz: não, não e não. Agora, mais ou menos a mesma mensagem nos é trazida no capítulo 2 de Romanos. O livro de Romanos é muito interessante, é um compêndio de teologia muito importante no Novo Testamento. E começa no capítulo 1 com o apóstolo Paulo invocando o Senhor e a autoridade que Deus deu a ele de ser apóstolo. Manifesta confiança em que Deus o usará para abençoar os romanos e começa: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos através da fé. Mas os seres humanos, por causa de não quererem Deus, foram entregues, deixados pelo Senhor à discrição dos seus pensamentos malignos, disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de desatinos e pecados. É assim que vivem as pessoas. O apóstolo Paulo está no capítulo 1 começando a mostrar a realidade do mundo. É o princípio do evangelho, mostrar a verdade. Todos são pecadores, o que ele vai concluir no capítulo 3. Mas aí vem o capítulo 2. Você julga os outros por fazer coisas erradas, mas você faz a mesma coisa? Não, mas vocês dizem: não, o outro fez coisa errada porque ele é pecador, ele é mundano, é bandido. Não, eu sou crente. Mas você faz a mesma coisa, então você é culpado tanto quanto ele. Para Deus, esse versículo é magistral. Versículo 11, Romanos 2:11. Para com Deus não há acepção de pessoas. Você lembra que a Bíblia fala de espada de dois gumes. Ela corta para frente, mas corta para trás também. Ela ataca o outro, mas ela ataca você. Você muito mais, por conhecer a verdade. E não há garantia nenhuma em ser judeu, em estar na circuncisão. Hoje as pessoas dizem: eu sou crente, estou batizado, estou garantido. Não, não e não. O Senhor diz: ninguém está garantido por isso. Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Estou lendo Romanos 2, versículos 6 e 7 agora. Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, ira e indignação aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, não há acepção de pessoas, qualquer um. A igreja não garante, a religião não garante, o batismo não garante, a circuncisão não garante. O que garante
é o seu procedimento. Eu quero perguntar, você tem comunhão com Deus? Ama a Deus? Você adora a Deus todos os dias? Tira tempo para isso, para ler a Bíblia, orar, buscar o Senhor, amar o Senhor? Você obedece ao Senhor evangelizando pessoas que estão à sua volta? Você está com um bom procedimento para com o Senhor? Ou você tem se acomodado na religião e se limita a ir à igreja uma vez por semana? E acha que isso vai garantir alguma coisa? Pois é, vai entendendo isto. Se você no passado tomou uma decisão, muito bem, mas tem que tomar a mesma decisão hoje de novo. E a cada dia tomar a cruz. Não há garantia para alguém ser judeu, nem crente evangélico, membro de igreja. Não há garantia na circuncisão e não há garantia no batismo. O que há garantia é o trabalho do Espírito Santo em você dia a dia e você obedecendo. Mas aí no capítulo 2 o apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 23, 27, você se gloria em ser crente, mas desonra a Deus com seu procedimento, mau testemunho que você dá, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os mundanos por causa do mau procedimento dos crentes. A circuncisão tem valor se você guardar a lei. O batismo tem valor se você continuar dia a dia, morrendo para o seu eu, servindo a Deus. Se você se acomodar na religião, não vai adiantar nada. Não é crente aquele que é de aparência, não é judeu aquele que é de aparência. E é aquele a quem Deus aprova. Não é aprovado aquele que a si mesmo se aprova, mas aquele a quem Deus aprova. Entenda isso, meu irmão, para você se alertar, se sacudir. Não existe valor nenhum em ter um crachá de igreja, carteirinha de membro, ter sido batizado, ter o nome lá no hall de membros da igreja, assistir reunião aos domingos ou o dia que for. Não há garantia nenhuma em praticar a religião. Mas a garantia está no seu procedimento diante de Deus. E para não deixar dúvidas, Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, se trabalha em você, ele vai dizer para Deus, dar o relatório a Deus que está trabalhando. Agora, se você não tem vida com o Espírito Santo estará dizendo isso para Deus. Então pense nisso e acorde enquanto é tempo, minha irmã. Acorde enquanto é tempo, meu irmão.